lá na Engenharia Naval, na Escola Politécnica da USP, na área de logística e transportes. É uma visão que eu vou trazer um pouco aqui, é um pouco da academia, de uma parte da academia que conjuga algumas ideias que eu tenho, que a gente tem, que a gente debate, etc. E são visões, em alguns casos, acadêmicas, né? Concordo com o que o Singer falou agora há pouco. Logística é muito mais do que simplesmente infraestrutura de transporte e infraestrutura viária. No entanto, eu foquei nessa apresentação a infraestrutura viária, como foi solicitado pela minha leitura que eu vi do programa. Vamos fazer algumas reflexões, né, sobre infraestrutura viária derivadas do PAC, de Brasil, Ação e assim por diante. Muito bem. Então, uma ideia que eu queria discutir é a adequação das ações propostas para a área de logística e a capacidade de execução das mesmas, olhando o histórico do que foi efetivamente feito no passado, mas não um passado muito longo, um passado de 18 anos, que é um passado de estabilização política, aí desde 95 a 2012, onde o Brasil passa da 12ª, mais ou menos, para a 5ª economia do mundo. Se fala que é 5ª ou 6ª, mas vai, digamos, 5ª economia do mundo. O PIB passa de 0,9 para mais de 2,1 bilhões de dólares nesse período. Uma estatística assim bem rápida. A infraestrutura logística no período em análise cresceu adequadamente? Então essa é uma grande pergunta que eu vou depois, a gente vai debater, vamos discutir, vocês podem discordar e etc. Muito bem. E a infraestrutura que eu falo é muito na parte da infraestrutura viária mesmo, né? Então esse material eu tirei de fontes secundárias, inclusive internet, etc., mostra que até 2010 a evolução de quilômetros que nós temos de rodovias pavimentadas e eventualmente duplicada na rede federal, mostra que em rodovias duplicadas, embora o quilômetro seja, a quilometragem seja mais baixa, nós tivemos um crescimento razoável, em pavimentadas menos, e em 2007 ainda nós tínhamos 87% de rodovias não pavimentadas no país. Eu não encontrei uma estatística mais recente para que a gente pudesse chegar a 2010, ter a mesma data. Ou seja, ainda nós temos uma certa deficiência, e o Sr. falou, na parte rodoviária, ao meu ver. No estado de São Paulo, embora o quadro esteja muito ruim, mas acho que a gente vai estar melhor nas apresentações, São Paulo tem uma característica um pouco diferente, a evolução um pouco mais rápida nas duplicações, nas pavimentações, especialmente depois nessa área concessionada que começa aí no meio do quadro, né? Muito bem. Então, dando um pouco de números, um pouco ao que o Silvio falou, nós temos aqui o Brasil colocado, isso daqui é uma fonte também de internet, o Brasil colocado em 20º lugar aí em termos de rodovias pavimentadas. Ou seja, nós temos muita coisa não pavimentada ainda aí a ser conquistada, ou seja, a ser mexida. Isso é uma estatística, tem alguma fonte aí por trás, a gente poderia até discutir, etc., mas eu quis trazer o número como uma fonte, pelo menos, de valores. Muito bem. Aí eu entro um pouco naquilo que já se mostrou aqui nas apresentações anteriores, o que o PAC 2 fala em diretrizes. Então, o PAC 2 fala em diretrizes de uma expansão de 7.917 quilômetros. Isso eu tirei do relatório do PAC, que está no site do Ministério do Planejamento, tem os relatórios do PAC, eles começam com as diretrizes, falam em expansão, manutenção e projeto. E em expansão falam em 7.917 quilômetros. Ora, se nós recordarmos um pouco aquela tabela anterior que mostra a evolução ano a ano do que nós estamos fazendo de rodovias pavimentadas e duplicações, esse 7.917 proposto pelo PAC talvez não seja alcançado. Esse é um ponto de reflexão. É uma intenção boa, é um plano que depois nós vamos discutir um pouco o PNLT, os conceitos do PNLT, etc. Mas está se prometendo uma malha viária nessa extensão para o PAC que provavelmente não será alcançado. Então aqui um pouco de reflexão, qual o desafio, que vai um pouco também do que eu não combinei com o Fred, mas é verdade. É melhor, talvez, nos concentrarmos em projetos que, efetivamente, nós vamos chegar ao fim e, eventualmente, vai aparecer lá, aqueles 7.917, vai aparecer 3.000 quilômetros, ao final do plano, os 3.000 quilômetros estão prontos.
Esse é um ponto que eu estou querendo debater. Certo? Tudo bem, nós vimos aqui várias exposições do Dr. Pato, do secretário também, falando o seguinte, olha, tudo bem, muita coisa não vai acontecer no PAC 2, vai acontecer depois do PAC 2. Mas que tal, então, fazermos uma estatística junto com essa estatística do PAC, quando nós divulgarmos, efetivamente colocar ano a ano, trimestre a trimestre, nós vimos algumas estatísticas até de quadrimestrais, do que realmente foi se somando de quilômetros de infraestrutura viária no país, à medida que esses projetos vão aumentando. Para que a gente tenha uma visão se realmente está decolando o PAC, se nós estamos tendo aumento de produtividade em termos de produzir mais quilômetros pavimentados ou utilizados, como que está essa, a gente pode dizer, essa curva de produtividade. E eventualmente coletar realmente esses dados para que a gente mostre a efetividade não só em investimentos. Nós vimos muito gráfico aqui do investimento, quanto eu estou investindo, quanto eu estou, mas quanto nós estamos produzindo efetivamente. Nós vimos alguns dados interessantes, o Dr. Pato mostrou, não sei se foi o Dr. Pato, não, acho que o secretário mostrou, Maurício, que tem já alguns dados, de quantos quilômetros eu fiz, quantos quilômetros nós estamos fazendo, mas que tal fazer isso aqui por quadrimestre por ano? Vai nos dar uma visão melhor de como nós estamos alcançando nossos objetivos finais em infraestrutura viária rodoviária, que particularmente ainda eu acho pouco para a extensão logística do país, para a extensão territorial do Brasil. Aqui tem algumas, esse daqui já foi mostrado pelo Dr. Maurício, são algumas ações que o PAC estão fazendo na área rodoviária, mas às vezes me parece, veja bem, estou sempre olhando o modo, eventualmente, até que como o PAC se apresenta para a sociedade, que é totalmente diferente do modo com que o Dr. Marcelo Pato mostrou para nós, que tem uma visão integradora do PMDT, mostra as regiões formatadas de uma maneira diferente, mas quando eu olho visto para a sociedade, a publicação do PAC me mostra que parece aí que não existe uma integração entre rodovia, ferrovia, hidrovia, isso seria o quarto item. As vezes pode mostrar os relatórios, não mostram tendências integradoras na malha nacional, sim soluções pontuais para as regiões do Brasil. Da maneira como o Dr. Marcelo colocou, ficou mais fácil compreender a integração dos modos de transporte. No entanto, quando eu olho o resultado, e esse resultado é uma coisa que parece de relatórios para a sociedade, não parece isso. Parece que é uma coleção de ações que estão sendo executadas no país que não tem integração com os modos de transporte. Então, quer dizer, uma sugestão até do Dr. Marcelo é que a maneira com que o senhor apresenta, a maneira de planejamento que está agregado, o senhor mostrou para as regiões, o senhor mostrou por regiões, onde os modais estão combinados, é muito mais fácil a gente mostrar isso daqui, em cima disso, mostrar os resultados, e como eu vou ver aquela integração, aquela malha acontecer, aquela infraestrutura viária se desenvolver, fica mais fácil, mais compreensível. Mas aí é que o problema da cobertura em Brasília, aquilo que a gente tinha colocado no começo, que é a dificuldade que tem a mídia de pegar temas complexos. Sim, mas, por exemplo, eu estou falando isso daqui não do ponto de vista da academia, mas eu estou falando do ponto de vista de quem é investidor, inclusive. Nós tivemos envolvido recentemente num projeto de hidrovia, onde a maior preocupação deles é saber se a 163 sai ou não sai. E quando eles olham a 163 pelo PAC, ele não vê ela eventualmente ligado a um sistema hidroviário que eles estavam pretendendo fazer. Ou seja, então o que acontece? Os investidores precisam, de um modo geral, eu estou falando de gente que está querendo realmente colocar terminal, participar de um porto X, Y, etc., uma participação de compra de carga, de participação de carga de porto, ele precisa ver isso daqui de uma forma integrada, porque ele não consegue montar com, eventualmente, os resultados que nós temos disponíveis, a malha por onde ele vai transportar os seus grãos. Isso é uma coisa, para mim, claro. Na academia nós temos a necessidade, a gente consegue buscar um dado ou outro, então estou começando de cima para baixo. Então eu acho que se não foi possível fazer antes, será possível fazer agora todos esses 7 mil e poucos quilômetros? Essa é uma discussão. Ou seja, eu acho que o governo tem que, a transparência está aí, todo mundo falou de transparência, etc. Nós temos que mostrar como está essa produtividade na construção da infraestrutura viária. Mostrar isso daqui, porque senão nós podemos chegar no final do PAC 2, numa hora de reeleição da presidenta Dilma, vão estar criando no PAC 3 e vão estar jogando todos os projetos que não ficaram no PAC 1 e não
voltamos para o PAC 2, jogando para o PAC 3 e eles não aconteceram. Isso daqui me preocupa muito. Então, voltando ao primeiro caso ali, eu acho que ainda nós precisamos realmente de muita coisa rodoviária, talvez a pavimentação dessa parte de sinais, etc., para que a gente conclua realmente essa infraestrutura viária na parte rodoviária. Muito bem. Vamos agora para o histórico da malha ferroviária. Vocês veem que eu estou tentando fazer com os 3 modos de transporte a mesma coisa. Eu também encontrei uma apresentação da NTF, não estou inventando os dados, pelo contrário, estou buscando dados que estão disponíveis, se a gente for procurar mais pesquisa na... E nós vemos aqui que a malha ferroviária efetivamente caiu no período de análise, que é o nosso período de 18 anos. Eu não vou pegar todo o período aqui, vou pegar o período de análise de 18 anos. Ela cai, e nesse documento aqui diz que no finalzinho ali, ela vai passar para 35 mil, em 2015 ela dá um pulo ali no final, ela dá um pulo. Ou seja, mas efetivamente até agora ela não aumentou. Ela está estagnada. E veja bem, não é produtividade. A produtividade aumentou, o material rodante aumentou, aumentaram o número de vagões, aumentaram o número de locomotivas. Esse material mostra a expansão, ou seja, estou aproveitando a malha que existe de uma maneira mais conveniente. Mas agora, se eu estou falando de infraestrutura viária, ferroviária, ferroviária, trilhos, quilômetros, nós não temos um significativo aumento. Então eu fico preocupado, poxa, nesses 18 anos nós não fizemos, nós vamos fazer agora esse salto a 35 mil quilômetros. Então eu só estou querendo, depois vocês podem inclusive debater, podem falar que eu estou errado, etc. Mas eu estou querendo trazer uma reflexão. Reflexão com base em dados históricos, na minha opinião, é uma coisa conceitual importante. Nós temos aí, tirado do próprio, isso parte muito com o PAC, o que se pretende com a malha ferroviária nacional. E tem aí o aumento para 35 mil. Nós vamos conseguir? Então aí eu quero voltar um pouco no caso da ferrovia leste-oeste. No caso da ferrovia leste-oeste, efetivamente, tem problemas graves, nós não sabemos se vamos conseguir superar ou não, mas infelizmente teve uma solução logística para aquilo, muito mais rápida, muito mais barata e muito mais rápida de ser feita. Mas infelizmente envolvia usar FCA e o Porto de Aratu, a 1/5 do preço estimado atual. Porque Aratu é um porto que existe, tem uma infraestrutura ruim, mas podia ser recuperada, tem uma profundidade razoável que podia ser utilizada, podia ser concessionada aquilo para minério, podia ser utilizada a FCA, um desvio de 60 km ali, acho que por volta de 60 km para a mina da Bamin, e esse sistema todo custaria 1/5 do que é hoje porto e mais ferrovia leste-oeste. Claro que esbarrava em problemas políticos. Isso era um projeto do PELT Bahia, que não era do mesmo partido político atual que governa a Bahia. Como que eu vou, enfim, se nós chegamos um pouco dessa questão, por que eu vou investir num projeto que inclusive não é nem do mesmo partido? Mas era um projeto absolutamente factível. E nesse 1/5 de preço, nós estimamos, estaria até, se fosse necessário, uma quebra de contrato com a FCA se ela não quisesse. Por exemplo, se ela falasse, não, mas eu sou FCA é um pouco vale minério, e agora eu estou transportando minério dos outros. Você poderia até chegar e falar, olha, interesse nacional, você quebra o contrato, você vai agora transportar isso daqui. E estava toda a parte de infraestrutura, etc. Então existem soluções. A gente precisa saber qual delas a gente quer utilizar. Inclusive Aratu, certo? Aratu, o governo, a gente sabe que preparou já está preparando toda uma não sei se sai nos editais de privatização, etc. E lá era possível fazer feito, com certeza. Já tem a ferrovia. A ferrovia é ruim, a FCA precisava de muita manutenção, muita coisa. Mas eu já tenho uma parte construída. Então, soluções logísticas existem. Talvez até mais barato. Precisa saber se nós vamos fazer ou não. Não tenho nada contra o Porto Sul, ou melhor, um pouco daquela mudança de Porto Sul 5 km abaixo, foi derivada de uma avaliação técnica que nós fizemos. E ali realmente é uma região agora que não está sobre corais e não está dentro do mapa, que eram os dois grandes pontos problemáticos da região anterior. Ponta da Tulha tinha uma região de corais, o Brasil era signatário de uma convenção de proteção a corais, e convenção internacional, e sem contar que era dentro de uma APA e tinha todo um problema legal, como dentro de uma APA eu vou colocar um porto, etc. Hoje o deslocamento 5 km se não me engano abaixo,
já é uma área mais condizente. Pode ser que saia, mas nós temos que refletir. Se não sair, solução logística tem. Isso eu se garanto para os senhores que tem e consegue fazer isso daqui, talvez mais rápido que vamos conseguir fazer a leste-oeste. Bom, as diretrizes para então, a expansão da malha ferroviária, que está no PAC, que está nesse material da internet, diz aí uma série de itens, todos nós já vimos esses itens, já foi apresentado pelo Dr. Maurício, certo? E é onde eu me pego, quer dizer, se fala um pouco aqui se tangencia um pouco em expansão de ferrovias, mas não se fala exatamente quantos quilômetros a mais eu vou ter. A nossa preocupação é, com todos esses projetos da expansão da malha, que está nesse material do planejamento, vamos atingir os 35 mil quilômetros ao final do PAC 2? Nós vamos ter isso daqui, expansão, ou nós ainda vamos, esse corte norte-sul, chegando a Rio Grande, chegando a Barcarena, muito provavelmente vai chegar até uma região lá em cima, em Espadarte, que a Vale tem que colocar um porto grande de minério, coisas desse tipo. Quanto tempo nós vamos demorar para fazer isso daqui? São reflexões. Dá para nós fazermos? Não sei. Quanto tempo nós vamos demorar? Então, comparando a China, que tinha 51 mil quilômetros em 78, passou para 78 mil em 2007, com previsão de 120 mil para 2020, segundo uma faculdade do Estado de São Paulo, nós vemos que o Brasil, que está lá com seus 20 mil e pouco, para chegar aos 35 mil, certo? Com o histórico que nós temos de produtividade, coloca a dúvida se vai ser alcançado em 2020. Eu coloco um pouco de dúvida no debate. Depois, por favor, quem tem essa informação de que as obras vão sair, que o cronograma está legal, direitinho, por favor, me corrija. Eu faço questão até de alterar essas informações. E agora nós vamos, eu vou ser muito rápido, a apresentação não vai ser muito longa. Vamos agora então para a navegação fluvial no Brasil. A navegação fluvial no Brasil tinha um plano de 1869, o Plano Moraes, que tinha mais hidrovias do que nós atualmente nós temos. Ele visava ligar, inclusive lá tinha até um outro plano para ligar a Venezuela a Buenos Aires, e tinha muito mais do que nós temos hoje, e nós não progredimos. Não adianta nós falarmos que nós vamos progredir, etc, etc, porque hidrovia depende essencialmente da ligação ferroviária ou rodoviária e os portos fluviais colocados estrategicamente dentro do planejamento de transportes, né? E o que acontece? O que nós temos aqui é pífio em termos de ferrovia e de hidrovia. Pífio. Então, nós poderíamos ter um aproveitamento muito maior. Nós sabemos que a ligação ali do Madeira, aqui para baixo no sistema Paraguai-Paraná é complicado, porque você passa numa área do Pantanal, etc. Mas existem tecnologias que você poderia ultrapassar isso daqui. Isso daqui só não é um Mississippi brasileiro, não seria, qualquer país seria o Mississippi, né? Teria feito já esse canal, teriam duplicado, e nós não fizemos desde 1869. Então nós temos indícios de que nós podemos fazer alguma coisa com hidrovia no país, certo? Por exemplo, se comentou de Telespires Tapajós, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o Telespires, e meu amigo meu fala, que navega no Brasil, ele fala, para chegar no Telespires, é mais fácil você pegar um avião e deixar que o avião caia no Telespires. Você conseguir uma rodovia que chegue às naves do Telespires. Mas se você tem um acidente de avião e cair no Telespires, ele pode ser um futuro, mas com certeza um futuro distante. E um pouco que aqui está o potencial hidroviário brasileiro, você vê que não muda muito. Aquela ligação que eu falo está ali embaixo, né? Deixa eu ver. Aqui tem só para o meio. Aqui sim, não. Aqui eu falo, é essa ligaçãozinha aqui, ó. É uma pequena ligação aqui que você ligaria todo esse Mississippi brasileiro. Isso daqui, inclusive, com Giraldo, com essas intervenções do Rio Madeira, são coisas de 60, 80 quilômetros. Não é muita coisa, mas você está no coração do Pantanal, tá? Mas tem potencial? Tem. Agora, tem um problema ambiental a ser resolvido, tem uma série de coisas a ser resolvidas. Por exemplo, em termos de integração nacional, integração de modos de transporte, na minha opinião, aqui está o ponto, seria o ponto mais interessante com a inclusa de Itaipu. Se a inclusa de Itaipu tivesse feito feita no passado, teria integrado todo o centro de São Paulo até Buenos Aires. Hoje ela custa 2 bilhões de dólares para ser feita. A cidade avançou nas áreas que poderiam ser construídas, então tem agora desapropriação, uma série de coisas para fazer. No
custos estimados são de 2 bilhões de dólares. Então, em termos de algumas coisas, se a gente for pensar, perdemos a grande chance aqui, talvez a gente possa até fazer. Mas, em termos de hidrovia, nós temos muita coisa, principalmente quando eu fico muito sério em falar de que eu não vejo muito esses planos de integração rodoviário, ferroviário e de hidroviário. Vi agora com a apresentação do Dr. Marcelo Coelho Barros, mas não vejo isso daqui de um alcance assim dentro do pacto, quando a gente vê. Essa daqui as ideias das diretrizes, eu não vou comentar, elas estão lá no pacto para falar, etc. Eu acho que investimento é muito pouco, 2,7 bilhões não dá nem cócegas na área hidroviária, não dá para se fazer absolutamente nada. Essas são as ideias do que o pacto pretende fazer em hidrovia. A gente vê que vendo em hidrovia aqui é muito pouca coisa que nós vamos fazer. Na realidade, derrocagem, algumas coisas que vai se fazer aí, esse dinheiro nem sei se é suficiente para fazer tudo isso daqui. Tem aqui essa hidrovia aqui do sul, que se promete, isso daqui são planos centenários já e não sai do lugar, seria o desenvolvimento do Vale do Sul. Tem um pouco de dúvida contra a eficácia da hidrovia do São Francisco, porque se já falam que a hidrovia TT-Paraná liga nenhum lugar a lugar algum, essa aqui do meio, aqui, com todo esse problema para você chegar no litoral, eu não sei que tipo de carga realmente ela vai atrair. Mas isso da carga nós vamos falar já na apresentação. Muito bem. Não houve, então, expansão do setor hidroviário. O que aconteceu foram obras realizadas, como, por exemplo, finalização da represa de Tucuri, mas a hidrovia tem restrições para sua completa utilização, que é o Pedral de Marabá, que o Dr. Marcelo conversou, falou agora há pouco. Ou seja, eu faço a inclusão e não resolvo o problema dos pedrais. Eu tenho que fazer de forma integrada. Não adianta, aquele pedral tem várias soluções técnicas possíveis para ele, se inclusive fazer o canal lateral, se eu precisar. Que eu não mexo na característica do pedral, que diz que o pedral é santo, uma série de coisas. Não, existe uma característica sociológica que você tem que preservar. Vamos então pegar uma solução de engenharia, que é construir um canal lateral, que talvez seja até mais barato do que eu derrocar o pedral. Então tem coisas que podem ser feitas, mas deviam ter sido feitas juntas. Hoje nós estamos gastando dinheiro lá e gastando dinheiro com transporte que não é eficiente, por uma falta de infraestrutura que devia ter sido planejada de forma comum. Bom, vamos falar um pouco da infraestrutura portuária. Então, antes de 93 não tinham áreas construídas. Hoje nós temos, segundo a BTP, uma apresentação recente que foi feita, aí tem alguns dados de portos organizados, terminais portuários arrendados e privativos. Isso é uma fonte da BTP, 2012, bem recente, pode ser mais, pode ser menos. Que eu acho, particularmente, que foi o setor que a gente pode dizer se expandiu. Então, eu concedi, hoje existem falta de novas áreas para concessão dentro dos portos organizados, se fala em aumentar a área do porto organizado por decreto, então ele poderia nem ser áreas contíguas, poderiam ser áreas, a Codesp com uma área, por exemplo, fora da sua área atual, em outro município seria uma área do porto organizado. Novos terminais estão entrando, tem vários terminais, eu esqueci de colocar vários deles, terminais privativos estão entrando, mas a gente continua com a discussão de carga própria e descarga de terceiros, certo? E atraso na autorização de novo empreendimento. Eu estive num congresso da APA, que é onde o Brasil não estava representado com as suas autoridades portuárias, é uma associação específica de Port Authorities, não estavam e queriam saber por que o Brasil não libera 14 empreendimentos. Eu acho que são mais, mas eles falaram textualmente 2 vezes, por que não se libera os 14 empreendimentos? Então nós precisamos saber, é um problema regulatório? Agora, essa discussão de carga própria versus carga de terceiro, agora já tem uma PL da senadora querendo resolver esse problema e tirar do texto que eu sou TUP só pode trabalhar com carga própria. Pode ser que isso daqui vingue e a gente vai resolver um problema. Eu acho que nesta parte regulatória, falando um pouco da parte regulatória dos portos, o que vale é o livre comércio. Você quer instalar um porto? Vamos estipular alguma coisa que você vai pagar para o governo, coisas desse tipo, não tem problema. Mas você quer fazer, você quer investir, investiu, acabou. O que precisa saber é se naquela área, para o Estado, para o município é conveniente, ou dentro de uma característica. Agora, sendo conveniente, deixa a iniciativa privada investir.
Atrai investidores? Atrai. Então vamos deixar construir. Nós não precisamos dessa briga, posso, não posso, interpretar a lei pela simplesmente o artigo não pode carga própria. Então, por não pode carga própria, não pode carga de terceiros, o TCU vem se manifestar falando que portos como Porto Nave e Itapuá, que já estão em operação, deveriam ser licitados. As notícias saíram no Porto Gente faz o quê? Uma semana, 10 dias. Então, ou seja, eu construí infraestrutura, já está funcionando, e agora eu vou licitar a infraestrutura da pessoa que construiu ali? Eu vou licitar? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos licitar? Então pode ser que um outro grupo ganhe e vai simplesmente ser indenizado pelo que eu construí? Então são coisas que a gente precisa pensar um pouco sobre o ponto de vista da infraestrutura portuária. Inclusive eu tenho depois uma pergunta para o doutor Marcelo, que eu queria saber, por exemplo, o PAC 2 aparece ali com aquelas intenções do que nós vamos fazer para os portos, as diretrizes dos portos do PAC 2 estão colocadas ali. Isto veio do PNLT ou do PNLP, que é alguma coisa que, tudo bem, nós não conhecemos os resultados, mas está aí. Então, onde veio as diretrizes por portos? De um PNLT ou do Plano Nacional de Logística Portuária? Então, e como está esse PNLT? É uma pergunta que depois eu já faço para o senhor, eu tenho interesse de saber. Muito bem. Aqui tem as intervenções nos portos. Já tem as intervenções nos portos. Aqui as intervenções estão muito concentradas. Estão muito concentradas em dragagem, depois nós vamos comentar. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia como falta porto no Brasil, em 83, eu nem mestre de engenharia era, nem professor da USP era. Fui fazer um curso no Japão. De major ports, eles tinham mais de 150. Mais de 150 major ports. Um major port do Japão, quem conhece, ele faz 3, 4, 5 vezes o tamanho do Porto de Santos. E olha a extensão territorial que eles têm e a costa que eles têm. Haverá na cidade mais portos, eu acho que vai acompanhar de qualquer maneira, e o setor parece mais atrativo para os investidores. Se tem investidores que querem investir, vamos tentar desburocratizar. Em função da questão ambiental, o Brasil deve avaliar a expansão dos portos atuais a partir de novas áreas, quando as anteriores estiverem esgotadas. Isso daqui é uma proposição minha. Eu acho que eu não me lanço a novos portos nas costas antes de esgotar os recursos dos portos organizados em termos de expansão de área. Eu tenho Barcos, Guarapé e Santos, eu tenho Aratu, que posso mexer bastante, e em Rio Grande tem lá o Terra Plena em Rio Grande, que dá para fazer muito mais coisas. Então, primeiro vamos tentar esgotar tudo o que existe em termos de possibilidade de expansão, para depois, eventualmente, lotear a costa com portos novos. Isso daqui é uma proposição mais acadêmica. Aí o setor evoluiu, então, a conclusão evoluiu, mas ainda a gente precisa resolver esses problemas regulatórios. E, bom, aqui tem outra coisa que eu queria, por exemplo, a estruturação portuária, da maneira como que está, ela é insuficiente para o crescimento da cabotagem. Hoje os portos, da maneira como estão colocados, da maneira como eles estão organizados, toda a regulação que tem para os portos é insuficiente para você fomentar mais a cabotagem. Uma pergunta que eu faço a todos vocês: por que eu invisto em porto e não invisto fortemente em transporte da cabotagem? Porque os novos entrantes, a gente tem uma resposta, os novos entrantes têm medo de investir e depois ter problemas com a infraestrutura portuária. Então o PAC 2 focou na dragagem, não focou muito nos acessos terrestres. Os acessos terrestres que eu falo não são tanto as rodovias que estão chegando no porto, mas o fato dos portos estarem abraçados pelas cidades. Vou resolver Santos, fizeram a perimetral, mas ainda tem uma parte que o caminhão tem que andar por dentro de Santos. Não está resolvido. O governo tem que vir, desapropriar, remover famílias, vai ter uma série de discussões para fazer o Porto de Santos ter um acesso dentro da cidade de maneira conveniente. Conversei inclusive com o rapaz do PNDES, que fez uma apresentação, diz ele que o governo está atento a isso, que deve fazer. Finalmente, terminando, então é o histórico da informação logística. Agora estou falando logística. A última matriz origem e destino do carga do Brasil, com embasamento científico e rigoroso, foi elaborada pelo GEIPOD nos anos 80. Então, uma matriz de carga, onde tinha uma coleta de dados e tinha um rigor científico. O PNLT apresentou um esboço do que seria uma matriz de origem e destino, mas não nos satisfez. Eu trabalhei em algumas coisas a pedido da CEP,
E nós queríamos saber o quanto que a gente poderia atrair de caminhões que transportam contêiner do Nordeste para uma cabotagem. Então vamos lá, vamos procurar. Se eu tenho uma matriz de carga bem estruturada, uma matriz de destino, eu vou lá, se ela for recente, eu vejo qual é o fluxo de caminhão nos estados nordestinos e verifico quantos eu poderia atrair para uma cabotagem a partir de Suape, ou principalmente Suape, que a gente estava estudando. É um exercício que a gente estava fazendo. Esse dado não existe. Esse dado não existe porque não tem uma matriz de origem e destino. Ou seja, a matriz de origem e destino, em termos de projeto, eu acho que até mais planejamento, tem que ser estruturada no Brasil, tem que ser feita de maneira científica, como fazem os outros países. Isso é orientativo para os investidores que querem colocar dinheiro no Brasil. Ele quer saber onde estão as cargas, como movimento, qual o modal do movimento, e a partir disso ele vai fazer o seu planejamento da sua empresa. Bom, então existe essa necessidade de elaboração dessa pesquisa. Finalizando, nós temos desafios, ou seja, adotar uma política de Estado, isso daqui eu acho que o Dr. Marcelo falou um pouco, menos do que uma política de governo, mas uma política de Estado para a infraestrutura logística, aí eu estou falando de infraestrutura, não é planejamento, e fazer essa visão integrada, que nós já começamos, fazendo com que o PLNT, já que existe, que o PLNT venha e mostre esses assuntos integradores. O setor portuário resolveu o problema de acesso terrestre, muitas vezes computado e poucas vezes enfrentados dentro das cidades, e as obras rodoviárias e ferroviárias devem ser rigorosamente monitoradas para o fiel cumprimento do cronograma. Senão nós vamos ter problemas. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. O PNLT trabalhou o Porto como nó numa rede integrada de transporte. Então, como a gente, independentemente do que o Ricardo está levantando, na verdade, a nossa matriz de origem e destino de carga, ela só tem 558 origens com 558 destinos e trabalha com 110 produtos da economia. Isso foi feito dentro da USP. E essa matriz tanto existe, e ela é pública, e curiosamente eu já entreguei ela para vários universitários, para a Coca-Cola, para o McDonald's, para a UPS, que é a maior empresa de logística de encomendas do mundo, deve faturar uns 60 bilhões de dólares por ano, e para quem quiser. Renato Pavan levou, quer dizer, essa matriz de origem e destino, ela existe. Ela é meio pesadona, mas quem quiser pode ir lá e eu dou ela de graça para quem quiser, porque isso foi feito com recurso público. O PNLT, na verdade, ele foi muito além do que o GEIPOD fazia no passado, porque o GEIPOD trabalhava muito com corredor e produtos. Eram excelentes estudos. O GEIPOD produzir estudo de siderurgia, estudo de cana-açúcar e álcool, estudo da soja e derivados. Fazia isso e trabalhava na linha de estabelecer um corredor, delimitar uma área de influência, pegar essa área de influência, converter em fluxo e carregar. O PNLT fez um negócio maior do que isso, ficou muito parecido com o trabalho do Eliezer Batista, que é o precursor da macrologística. Macrologística, de vez em quando é porque nós viramos parceiros, né? A empresa do Renato fica detalhando num universo mais restrito, né? Numa mesorregião que o PNLT trabalhou no espaço territorial Brasil como um todo. A gente não perdeu muito a noção de que eu até brincava, eu falei assim, olha, você pode desistir porque na sua vida sempre vai ter um pneumático na origem ou no destino, porque eu não vou conseguir levar ferrovia em todas as áreas de produção, e nem em todas as fazendas do Brasil, e de alguma forma eu vou ter que ter estações de integração onde o caminhão vai chegar para carregar a ferrovia. A mesma coisa vai acontecer com as hidrovias. As hidrovias
exceto aquelas de ligação de bacia através de canais aí, que é uma ideia bem antiga que não evoluiu, ela vai precisar de locais para o caminhão chegar. Então, eu estou tocando um projeto hoje que é o que a gente chama de CIL, Centros de Integração Logística, que é para começar a descer um pouco da visão mega-lato do PNLT e começar a ligar as pontas. E tem várias iniciativas nessa linha, alguns chamam de vamos montar uma plataforma logística. Aí a Eco Planalto Paulista, na ligação da Imigrantes com o anel rodoviário, vendeu aquilo muito bem. Tem grandes usuários dali que compraram, acho que a Colgate comprou 1/4 da área só para estocar a produção dela, para disciplinar a descida para Santos ou para redistribuir a carga no território do Planalto Paulista. Essas coisas vão acontecer. Na expansão do sistema ferroviário, cada ponto de cruzamento de trens, que a gente chama de pátios, né, para dar velocidade, porque por enquanto essas linhas são singelas, então a linha está por enquanto é uma só, meio modelo Vale, né? Vai alongando os pátios até que um dia fica com linha dupla, mas por enquanto a expansão da malha ferroviária brasileira está em linha singela, então sem pátio de cruzamento de trem não vai dar para circular nada. Cada um desses pátios, no seu processo de desapropriação, nós desapropriamos uma área muito maior do que essa, então tem um estoque ali de áreas que vão ser submetidas a arrendamento para usuários privados. Ali vão chegar os caminhões, que vão, se for granel, vai descarregar em moega, essas moedas vão carregar os vagões e, portanto, a integração está no espírito do PNLT, não obstante ele tenha dado um foco muito forte em expansão de infraestrutura. Mas o projeto CIL vai sair, assim como o Plano Hidroviário Estratégico acabou de ser contratado numa licitação internacional, vai pegar os 7 rios principais para fazer aquilo que o Maurício se queixou de que nós não tínhamos. Vocês dizem que hidrovia é fundamental porque é ambientalmente melhor, porque o custo de frete é mais barato, tudo isso é teórico, muito bonito, mas cadê? Então a gente está trabalhando com esse PHE, que é um projeto de 12 meses que está entrando em operação agora em junho. Além de tudo, nós vamos contratar um estudo que é avaliação ambiental estratégica, que vai ser feita uma para cada um dos 7 vetores logísticos, onde a gente vai pré-definir, não o traçado, mas primeiro, qual é a modalidade mais adequada em função da tipicidade das cargas daquela economia regional. Se isso tem uma função integradora de longo curso ou não tem. O que afeta menos a questão ambiental? Onde eu posso fazer com menos compensação, com menos mitigação? Quer dizer, trabalhar a avaliação ambiental estratégica como algo preliminar à definição do modelo de infraestrutura e logística de transportes. Então, o Frederico Bocinja já conversa comigo há muito tempo, eu acho que ele tem razão, porque a análise aí é de impacto global, né? É isso mesmo. Senão cada cemitério indígena que aparecer aí inviabiliza um corredor de 2.000 quilômetros, que pode ser ambientalmente muito melhor do que ficar jogando bitrem e trem-minhão. Eu não sei nem por que chamaram esses caminhões desse tipo, porque teoricamente eles deviam estar em cima de um trilho, mas não estão, eles chamam trem. Então, quando eu falei que a gente está colocando demandas da socioeconomia brasileira do século XXI na infraestrutura do século XX, é isso mesmo, porque as nossas rodovias são da década de 70, a maior parte delas meados da década de 80. E a geometria delas, em planta e em perfil, foi feita no tempo que a velocidade máxima de diretriz era de 80 km e caminhão fazia isso na descida. Agora, caminhão, com os novos motores e a eficiência energética deles, eles estão fazendo isso na subida. Então, ninguém consegue mais ultrapassar esses caminhões na estrada, nem com seu motor de 290 a 300 HP.
porque não passa mais. A geometria não permite, toda hora você vai ver que a faixa é amarela e é contínua, não dá para ultrapassar. E esse talvez seja o maior desafio da logística brasileira hoje, porque o que eu vou fazer? Eu degrado a tecnologia dos novos veículos para se ajustar à infraestrutura, ou eu vou lá e a melhor? Então, o grande desafio que um órgão estruturador de sistema viário hoje tem no Brasil, aí colocando mais na parte rodoviária, é que ele tem que mudar os parâmetros de projeto. Eu não posso fazer mais rodovia nova com as diretrizes que estão lá dentro do DENIT hoje, que são originárias do DNR do tempo da década de 70. Não dá. Tem que fazer rodovia padrão Anchieta de imigrantes, padrão Pedro II, sei lá o que. Falar mais no território do Estado Rico. Porque os veículos do século XXI têm que se ajustar a uma outra infraestrutura. Agradecemos muito aí as exposições, muito ricas aí. Vamos partir para a próxima etapa aí, que estamos bem atrasadinhos. Muito obrigado a todos.